mas também em qualidade. E isso é muito importante, porque não adianta a igreja crescer, ficar com 10 mil membros se não há qualidade, se não há comprometimento com a palavra de Deus. Na comunhão, o que é comunhão? Participação, comunicação, auxílio, contribuição, sociedade, intimidade, cooperação. Um ótimo exemplo disso é a igreja primitiva. Vamos passar agora para a vida prática. Hoje, por exemplo, nós vemos quantas pessoas às vezes paradas na igreja. E não há, muitas vezes, comunhão entre os irmãos. Os irmãos, as irmãs poderiam se associar, poderiam passar trabalho, já trabalhar junto, dividir o lucro, pessoas serem mais abençoadas. Falta isso hoje na igreja de Jesus. Falta essa participação, essa comunhão, essa contribuição, tentar realmente dividir mais as coisas, no sentido de ser abençoado. Então, deixar um pouco de lado o eu e começar a viver realmente mais. Em todas as áreas. Comunhão também no sentido espiritual, de compartilhar com alguém o teu sofrimento, a tua luta, e ajudar essa pessoa em oração, em jejum, chorar pelo sofrimento de alguém. Pegar o telefone, ligar para um parente teu, um parente de uma pessoa que está sofrendo nos Estados Unidos, no Japão, seja em que lugar que for. Olha, irmão, eu vou orar por você. Irmãos, nosso Deus é o Deus de perto e o Deus de longe. Quantas e quantas vezes uma ligação, um sorriso, um abraço faz toda a diferença. Como eu já contei para vocês, uma vez eu li a Bíblia com uma moça, ela estava passando mal. Eu também estava passando mal, mas nem falei do meu problema para ela. Ela creu, e pela promessa, porque Deus tem comprometimento com a sua palavra, e a palavra de Deus cura, ela foi curada naquele momento. Depois ela deu até o testemunho. Então, nós precisamos ter essa comunhão uns com os outros. No serviço, a função da igreja não se limita a pregar o Evangelho, mas também em socorrer os necessitados, as viúvas, os amparados. Suas obras sociais confirmam e legitimam a sua pregação. Amar o seu próximo como a ti mesmo. É aquilo que eu já expliquei. Amor é ação. E amor, se você for ver no dicionário, significa o seguinte: sentimento que predispõe as pessoas a quererem o bem de outro ou de alguma outra coisa. No caso de uma sociedade, associação, alguma coisa assim. E um dos sinônimos de amor, os irmãos podem procurar, eu não estou inventando, está no dicionário, que eu leio bastante dicionário para dar aula, para poder saber aquilo que eu vou falar. Porque às vezes a gente lê a Bíblia, decora o versículo, mas não sabe o significado da palavra. Então a gente tem que usar a mente para poder entender as coisas. Um dos significados é interesse. Interesse aí no bom sentido, eu tenho que ir atrás, eu tenho que lutar pela causa do meu irmão também. Quem é o maior no reino de Deus? O maior em humildade. Jesus escolheu homens falíveis, ou seja, homens com defeitos e qualidades, como nós, tá? E aí ele percebeu, numa determinada situação, que havia orgulho e ambição no coração desses seus discípulos, desses homens que ele escolheu. E aí o que ele faz? Ele toma uma criança em seus braços e fala, tá? Que quem quiser ser grande no reino dos céus tem que ser como aquela criança. E aí nós vamos entender o conceito de criança. Criança como o significado do dicionário, criança como o conceito que Jesus quer para a nossa vida e criança no sentido ruim. A verdadeira grandeza está em um coração o quê? Quebrantado. O que é quebrantado? Um coração arrependido. Quando eu me arrependo dos meus pecados, dos meus erros, e eu me proponho a purificar diante de Deus, isso me faz grande. Isso é a verdadeira grandeza. O maior deve ser como uma criança. Vamos entender o conceito de criança aqui. Mais uma vez, e isso é importante, porque tem gente que confunde totalmente isso. Vai para o dicionário ver o que é criança. Criança significa um ser humano de pouca idade que está na infância, ingênuo. Ou seja, o ser humano ele tem 3 fases na sua vida.
Vamos por 4 aí. A infância vai dos 0 aos 12 anos. Dos 13 aos 19, adolescência. Dos 19 aos 60, idade adulta. E dos 60 para frente, a terceira idade. Tá? Que eles chamam assim. Então, separamos aí o ser humano em 4 fases. A criança está na primeira fase. Esse é o conceito de criança. A criança no sentido de imaturidade espiritual. Os irmãos conseguem ler para mim bem rapidamente? Para a gente não perder? Tem que acabar já ou dá para ler? Dá para ler? Ok, quem pode ler para mim 1 Coríntios 14, 20? Bem rápido. A Marta, na firmeza, Efésios 4, 24. Você lê para mim, Melissa? Obrigada. Na censura, Mateus 11, 16 e 17. Irmão Nilson, você lê para mim? No conhecimento da palavra. Você pode ler para mim, por favor? Hebreus 5, do 12 ao 14. Pastor Cristiano, pode ler para mim, por favor, 1 Pedro 2, 2? Quem pode ler para mim Mateus, irmão Celino? Mateus 6, 25. Irmã Wanda, lê para mim, por favor, 1 Coríntios 14, 20. Irmã Eliane, lê para mim, por favor, Romanos 12, 16. Rapidamente. Bem rápido para a gente coisar. Então, veja bem, hoje nós vemos, muitas vezes dentro da igreja, muitas pessoas imaturos espiritualmente. Vamos aprender o que é isso? No entendimento. 1 Coríntios 14, 20. Irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sejam meninos na malícia e adultos no entendimento. Obrigada. Então, não seja meninos no conhecimento. Seja menino, seja criança na malícia, não tenha malícia, seja puro. Lembra que nós aprendemos aqui em ingênuo? Obrigada. Na firmeza. Quem vai ler? Efésios? Ele vai ler. 4, 24. E vos revistais do novo homem que, segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e santidade. Então, a gente tem que, quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Parar com as meninices, com as coisas que não tem nada a ver, e ser maturo espiritualmente. Quem vai ler Mateus 11, 16 e 17? Mas quem assemelha esta geração? Semelhante aos meninos que se assenta nas praças, declamando aos seus companheiros, dizendo: tocamos vós flautas e não dançais, contamos lamentações e não chorais. Pessoas que ficam, obrigado, irmão Nilson, pessoas que ficam censurando tudo em todo mundo. Está errado, isso é imaturidade espiritual. No conhecimento da palavra, Hebreus, irmã Edê, por favor. Hebreus 5, do 12 ao 14. Falta só a conclusão. Não? Quer que eu leia? Leia, vamos lá. Vou pegar lá rapidinho. Ok, porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais que vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos da palavra de Deus. E vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido alimento. Ou seja, pessoas que vivem na igreja, mas que precisam sempre de leitinho o resto da vida. Irmãos, um ser humano, uma criança precisa de leite até o primeiro ano, de fórmula, de leite materno, de uma coisa. Depois precisa, você pode continuar com o leite, mas você tem que ter um alimento sólido, porque senão o teu corpo vai morrer. Você precisa de nutrientes para poder lutar. Amém? E isso é a palavra de Deus. Eu acho inadmissível que uma pessoa que aceite Jesus não frequente uma escola dominical, não leia a Bíblia, não aprende, vai ser sempre um cristão fraco. Um cristão que não vai ter forças para lutar no mundo espiritual. Ok. 1 Pedro 2 e 2. Quem vai ler para mim rapidamente? Agora olha o conceito de criança que Jesus quer que nós sejamos. 1 Pedro 2 e 2. Desejai ardentemente como crianças recém-nascidas o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Ou seja,
anseie, uma criança precisa